dominarem direitinho, aprender o básico do básico dessas coisas, certo? Então, só fazer os exemplos que vocês... E repetir esses passos aqui. Não tem muito diferente, não. Vez ou outra, você vai inverter essa matriz aqui nos exemplos. Vai ter uma matriz mais esquisita, mas não é difícil. Não é nada de outro mundo inverter uma matriz, certo? De 2 por 2. Ok? É só seguir isso aí, ok? Certo, pessoal? Tranquilo aí nessa parte? Então, esse aí foi o primeiro método, a resolução de equações não homogêneas, né? Só lembrando, basicamente é esse o método aí, né? Se quiser resumir, o método é esse. Você pega uma solução particular da não homogênea, solução geral da homogênea associada, então você obtém a solução geral da não homogênea. Certo? Então, para você pegar uma coisa, solução da mais complicada, o truque é, pega uma particularzinha só e pega a geral da homogênea associada. Isso aí é uma coisa padrão, vamos dizer assim, né? Feito dessa maneira. Ok. Alguma pergunta, algum comentário aí? Não, professor. Para mim, não. Antes de eu passar para outro exemplo, eu queria perguntar a vocês como é que vocês estão nessas listas aí? Como é que tá? Essas duas listas, o assunto tá difícil, como é que tá? Tá dando para acompanhar? O professor tá dando, mas eu achei essa parte bem mais pesada do que a homogênea de primeira ordem. Muito mesmo. Vai e volta, é mais difícil de decorar, digamos assim. Certo. Então, mas começou vocês a lista, as listas são duas, né? Vocês já entregaram a primeira já, não foi? Já entregou. Pronto, eu botei uma segunda. Essa segunda lista aí, inclusive eu botei para a segunda, mas eu posso até esticar um pouquinho, porque é mais para vocês ficarem praticando, revendo, ok? Eu vou ver depois, mas vão fazendo ela. Professor, no caso, só vai ter essas duas listas, não é isso? É. Vai ter mais uma de aplicação, não, né? Não, se tiver algum exemplo de aplicação, vai ser durante a aula. Eu digo, ó, façam isso aí e me entreguem. Mas Tá certo. Lista eu não vou fazer mais, não. Acabou, lista não tem mais. Ufa. Certo? Acabou a lista do curso. É só essa e um exercício ou outro eu vou ver nas leis de Kepler. Eu vou botar alguma coisa só para vocês, vamos dizer assim, revisar para poder entender o que eu falei, né? Mas para mim já encerrou já. Acho que vocês já podem começar a botar na cabeça que tá terminando, tá chegando ao fim o curso. Certo? Quase no fim. Certo? Então, agora deixa eu perguntar, por que veio tanta pouca gente hoje? O pessoal tá fazendo alguma coisa? Como é que tá isso? Eu acho que deve estar bem corrido, professor, para muita gente. Final, principalmente as pessoas que estão pagando a EDO. Estão fazendo relatório, essas coisas. Assim, eu tô falando por alto, né? Aí, como falou, tem provas aí também. De segunda VA já? Vocês já estão tendo segunda VA depois desse Tem vídeo de análise para gravar. Tem lista de linear para entregar também, pessoal. Aí tá meio corrido. Ah, entendi. Mas isso aqui, como vai ficar gravado, vocês podem dar uma olhada depois. Certo? Comigo eu não tenho bicho não com isso não, certo? Vocês se organizem de acordo com o que vocês puderem fazer, certo? Mas em relação à disciplina da gente, só para reforçar isso, já entregaram a primeira lista, só falta uma lista, aquela que eu passei. Eu vou, de repente, prolongar o prazo até... Eu vou até trocar o prazo lá, vou botar até para o último dia, certo? O dia da prova mesmo, certo? Você entrega no dia da prova, faz a prova e acabou. Certo? Ou, de repente, eu boto um dia antes da prova, para vocês passarem, sei lá, o dia da prova só revisando e tal, para... Vamos dizer assim, dar um fechamento, né, na disciplina. Okay? E para mim também está um pouquinho cansativo também, eu vou admitir, porque é bem corrido tudo. É bem corrido. Vamos lá, deixa eu... Oi. Rapidinho, desculpa incomodar assim. Eu falo pulando um pouquinho da aula, rapidinho. Pela sua ideia, assim, você acha que vai ter outro PLE ou a gente vai voltar híbrido? Você tem alguma ideia, alguma informação? Porque ainda não comunicaram nada. Eu também não estou... Eu também não estou sabendo muito, né? Muitas pessoas já me perguntaram até no dia a dia, assim. As pessoas me perguntam, e aí, como é que tá a rural? Eu faço, rapaz, a gente está finalizando o PLE, o próximo semestre está sendo discutido, mas eu ainda não vi nada
sobre se o semestre vai ser... Tem a programação inicial, né? Uhum. Porque, inclusive, meio que se votar hoje vai ser estranho, né? Tipo, se votar, tipo, teve esse cuidado todo durante um ano, até agora vai votar todo mundo como se nada tivesse acontecido. Eu acho estranho. Só se por acaso, por exemplo, o mínimo, né? Os professores serem vacinados e tal, os alunos, não sei. Eu acho que só os professores, inclusive, serem vacinados não vai rolar, porque também o pessoal, vocês vão se aglomerar e tal, entendeu? Apesar que no dia a dia, pelo que eu estou observando, eu moro aqui no bairro da Várzea. Quando eu passo ali na Praça da Várzea, a pandemia, desde o início, não existiu, não. Não existiu. Eu chego lá, tipo, na primeira ou segunda semana, negócio pesado. Aqui em São Lourenço, da mesma forma. Então, é isso que eu estou dizendo. É até estranho, porque, por exemplo, eu vou dizer, nesse tempo todo, eu fui à praia uma vez, fui com minha namorada, a gente foi um dia, tem um hotel lá que a gente ficou lá, aí a gente ficou por lá, tipo, e ficou num cuidado danado, e, vamos dizer assim, minha rotina desde o ano passado tá desse jeito, assim, bem controlado, tipo, por exemplo, eu tenho um avô que é idoso, meu avô estava internado, aí meu avô pegou, aí eu tenho que ter um cuidado danado porque ele tem pressão alta, tem um bocado de problema, e eu fiquei com medo danado, né? Tem a prima da minha mãe, a prima da minha mãe é prima de infância mesmo, né? Ela morreu, foi no final do ano passado, ela tem praticamente a idade da minha mãe. Tipo, a gente, é porque antes estava uma coisa bem abstrata, né? Tipo, eita, as pessoas adoecem, não sei o quê, essas coisas todas. Mas Desculpa, professor. Ela tinha mais ou menos que 50. Não precisa dizer a idade, não. Assim, tinha 50 e pouco, quase 60. A idade da minha mãe. Então, morreu, tipo assim, e é uma pessoa, tipo, muito próxima, assim, que pelo menos uma vez no ano minha mãe a via, assim, minha mãe conviveu com ela até a juventude. Tipo, são coisas que são muito próximas. Mas, enfim. Aí eu não acho que seja interessante, tipo, do nada, tipo, a gente voltar para as aulas presencialmente como se nada tivesse acontecido. Entendeu? Tipo, aí, tipo, se por acaso a gente vai voltar como se nada tivesse acontecido, e por que não voltou antes? Essa é a pergunta. Só porque estava todo mundo assustado? Tá entendendo? Eu acho que ainda não é tempo, não. Eu acho. Mas vamos ver, né? Se as vacinas avançar logo, aí tá todo mundo, né? Vai votar, né? Eu, por mim, votaria porque eu já tô achando um saco já. Ficar dentro de casa. Para minha namorada, ela é profissional de saúde. Ela tomou a vacina na semana passada, mas antes disso ela já estava indo trabalhar no posto de saúde, mas é todo um protocolo no posto, né? Tipo, até do lado de fora, né? Mas quando, assim, as pessoas vão sem máscara até a porta do posto. Quando entra no posto, bota a máscara, é quase uma atuação, né? Vamos dizer assim, né? Mas eu mesmo tenho cuidado danado. Eu tenho cuidado, assim, para... Eu possivelmente acho que peguei, mas vai saber, né? Eu fiz, sei lá. Enfim. Mas se eu souber se eu souber alguma coisa, eu digo a vocês. Eu falo para vocês se alguma novidade, certo? E se vocês souberem também, me avisem também, porque de repente pode ser que tenha outro professor da outra disciplina de vocês que esteja mais bem informado do que eu. Ok? Vocês me digam, por favor. Falei um bocado. Ó, vamos para o último método, certo? Dessas equações não homogêneas. Alguns métodos que foi abordado nesse curso pelo professor Reginaldo. É porque não tem como você, se você ficar vendo método por método, é muita coisa, certo? A gente vê o método mais básico, que dá para resolver uma tuia de equação, certo? A gente está fazendo aqui a parte teórica, parece que é tipo, eita, a gente tem que estudar isso porque é uma obrigação, certo? Mas eu garanto a vocês que quando for para abordar problemas práticos, é muito comum recair nesse tipo de equações que a gente está abordando. É muito comum mesmo. Inclusive, vocês viram aquele exemplo das correntes elétricas, que eu passei para vocês aquele vídeo. Lá tem exemplo que chega nesse tipo de equações aí, certo? Não é uma coisa incomum, não, certo? Aí a gente vê aqui alguns exemplos. Isso aqui até é uma boa pedida sobre esse comentário que eu estou fazendo.
Então, por exemplo, a gente analisa as equações não homogêneas, como não homogênea, lembrando que é isso aqui diferente de zero, onde os coeficientes são constantes. Em vez de ser funções, simplesmente são constantes. E aí, a gente analisa alguns truquezinhos para resolver as equações, né? Nas situações em que essa função ela é um desses tipos aqui, ó. Ou um polinômio, ou uma coisa assim, ó. Ainda tem esse negocinho aqui, ó. Um exponencial aqui perto. Ou uma coisa assim, ó. Além do exponencial, tem um seno. Ou um cosseno, né? Aqui multiplicado. Certo? Que, por exemplo, pode ser assim, ó. Pode ser que esteja assim, ó. Lá, fiz uma equação assim, vamos dizer, ó. Sei lá. T ao quadrado mais 1. Deixa eu botar aqui só para vocês. Para não ser tão abstrato. T ao quadrado mais 1 elevado a T cosseno de T. Se fosse uma coisa assim, do outro lado uma coisa bem esquisita assim. Certo? Então tem um método para resolver isso. Certo? Aqui também, a gente vai ver alguns exemplos. Se fosse uma coisa assim, ó. Acho que inclusive é o exemplo, exatamente o exemplo que a gente vai ver. Uma coisa parece uma coisa assim. For uma ideal desse jeito. Do outro lado é T ao quadrado mais 1, por exemplo. Ou uma coisa assim. Certo? Muito problema prático aparece isso aí. Esse problema de lá de física, na biologia e tal. Alguns exemplos, tipo, algumas situações aparecem as equações para você compreender a dinâmica do problema. Muitas vezes você entende um pouquinho que seja do problema, você entende um pouquinho entendendo a solução dessas equações aí. Às vezes essas soluções aí dessas equações, ela modela o problema. Em medicina também tem, é muito comum a EDO, assim, meio que simples, mas tipo, é mais ou menos assim, se você quer resolver, eu vou dar um exemplo, um problema bem, assim, dificílimo, que eu já vi uma vez um cara numa palestra, um espanhol, ele trabalha com teoria de controle, que é basicamente coisa de EDOs, para entender a evolução de um câncer. Aí ele modela o problema, bota no computador e tal, e as equações que envolvem isso, são umas equações muito esquisitas, certo? Por quê? Porque quanto mais detalhe você quer do problema, tipo, entender o estágio, explicar para uma máquina como é que é o problema, como é a evolução e tal, é muita variável, vai ficar muito difícil. Aí, às vezes, quando o problema é tão difícil que às vezes você quer pelo menos ter uma intuição, né? Porque quando você for modelar uma coisa para, tipo, você vai querer entender a evolução de um tumor. Aí, sendo que é uma coisa, tipo, muito concreta. Aí você tem que colocar os dados da idade da pessoa, tipo sanguíneo, várias coisas, comparar com outras situações, tempo de vida da pessoa, vários detalhes desses. Aí a equação vai ficando cada vez mais difícil, né? Mas você às vezes tem que aceitar. Ficou tão complicado o modelo que você não entendeu nada, você não deu nenhuma informação. Mas de repente você tem uma solução muito simples, mesmo que seja uma coisa assim, você começa a ter intuição sobre o problema, tipo, o problema mais difícil. Às vezes, tipo, aparece uma coisa esquisita lá, um gráfico estranho, cheio de todo colorido tal, porque cada cor, de repente, se ela é mais intensa, tipo, às vezes aparece um vermelho com branco, com não sei o quê. Aí você, tipo, poxa, não estou entendendo nada. Mas, de repente, você entende uma coisa mais simples. Eita, mas pensando com as ideias daquela solução simples, você começa a intuir a solução de um problema, da coisa mais geral, entendeu? É por isso que nesse curso a gente faz o pé no chão mesmo, né? As coisas mais simples, tal, as equações. Aí quem quiser coisas mais complicadas, aí é pro futuro, certo? Por enquanto a gente aprende o feijão com arroz mesmo, dessas coisas, certo? E na medicina é difícil as equações. Aí geralmente os médicos procuram um matemático, estatístico, ou de repente se gostar de matemática, estuda matemática também, né? Certo? Mas aí a pessoa não tem todo o tempo da vida, né? Vai estudar, o cara vai estudar medicina, vai dar plantão e ainda vai estudar matemática.
Aí o cara chama alguém que especialista de outra área, né, para ajudar ele. Inclusive, só antes de comentar isso, no Rio tem um curso disso, que a gente até estava conversando sobre isso uma vez aqui, dessa possibilidade futura, que lá de implementar por aqui. Lá no Rio tem um curso que é matemática, engenharia matemática, é matemática industrial, um negócio assim. Que é a ideia de você trabalhar com a matemática na indústria mesmo, né? Não é engenharia, é bem diferente. Você é seria uma formação de matemática aplicada. Aí é uma coisa interessante isso. Certo? Bem, depois de falar isso tudinho que eu falei, certo? Vamos para a coisa feijão com arroz. Você tem uma equação não homogênea, coeficiente constantes. Não homogênea quer dizer que o FT é diferente de zero. Aí, se por acaso a solução é desse primeiro tipo aí, ó, se por acaso quer dizer a função lá, que fica do lado direito, é um polinômio, é grau 1, grau 2, não importa. Você vai procurar soluções particulares, é aquele mesmo método, né? Tem uma EDO não homogênea, você vai... Vamos pensar que a gente já tem as soluções do homogêneo, né? Que é botar esse f de t igual a zero. Já tem as soluções. Eu quero uma solução particular para dar a solução do problema. Então, para obter a solução particular, quando aquela função é um polinômio, né? Que nem isso aqui que eu fiz. Aí o que você faz? Procura soluções assim. Bota t, esse t elevado a s, que a ideia é quando você vai derivando para ir compensando, certo? Aí é aquele negócio que acho que foi o Pedro que perguntou. Qual é o menor s? Aí você tem que pensar, né? Você vai testar. Pelo menos, eu penso assim, né? Esse exemplo aqui, se tivesse t ao quadrado, se você vai derivar, eu pensei, oxe, se você vai derivar, se você colocasse s igual a zero, você está derivando duas vezes, né? Aí se vai derivar duas vezes, tem que pensar direitinho, né? Porque se s fosse igual a zero, vamos dizer aqui, ó. Aí se você deriva duas vezes, e se o s for igual a zero, deriva duas vezes, aí vai sumir aqui, vai ficar, deriva duas vezes, ficaria 2a2. Aí, aqui, né? E o outro ficaria y de t, aqui ficaria o x de t, ficaria a0 a 1t mais a 2t ao quadrado. Aí o a2 seria igual a 1, certo? Depende da situação, certo? Tipo aqui, por exemplo, s igual a 0, bastava o s ser igual a 0, teria uma solução particular. Mas se fosse uma coisa mais complicada, se fosse a terceira aqui, eu acho que teria que melhorar um pouquinho esse argumento, certo? Mas você vai testando. Começa pelo zero, que é o mais fácil. Se não der solução, né, não tiver esses coeficientes A1, A2, A3, tal, de modo que resolva, né, que nem ter. Quando você vai testar, aí você tem que testar para S igual a 1, S igual a 2 e assim vai, certo? Dá para visualizar isso mais com exemplo mesmo, certo? Ô, professor, aí nesse caso, a gente precisa botar no problema, porque assim, vou falar, por exemplo, um exemplo aqui. Valdo, não, professor. Ele colocou o valor de S é igual a 1, pois para S igual a 0, a parcela A0 é a solução da equação homogênea, C2 igual a 0 e C1 igual a A0. Aí, tipo, nesse caso, quando a gente vai resolvendo essa questão, tem que ficar toda vez colocando isso? Não. Não? Não. Tá. Eu pergunto assim, porque às vezes, dependendo do problema, você pode... Nesse caso só tem 1 e 2 normalmente, mas se você pegar um problema que seja 4, você tem que botar 1 por 1, aí fica bem cansativo, né? Fica bem cansativo. Mas você testa, eu acho que você testa logo por zero. Tem esse negócio que tem que pensar, né? Porque de repente vai ter solução particular, né? Uhum. Deixa eu ver, inclusive, se eu cometi esse erro aqui, né? Por exemplo, essa daqui. Esse exemplo daqui. Tá desse jeito, né? T2 mais 3, né? Aí no primeiro caso, né? Cadê? Deixa eu mostrar aqui pra você. No primeiro caso. É um polinômio. Deixa eu voltar aqui. Tá aí, ó. Resolver essa EDO, que é lá da lista, certo? Um exemplo que eu selecionei é o 2.2c. Aí tem essa EDO daí, ó. Y2 linhas, y' menos 2y, igual a t2 mais 3. Com as condições iniciais. Ou seja, para t igual a 0, ó, a solução y, que a solução é o y, né? Y de 0 é igual a 0, y' de 0 é igual a 0. Certo? Então,
eu vou resolver isso daí do jeito padrão. Pego a homogênea associada, que é igual a zero, né? Tá aí, ó. Aqui, ó. Botar zero. Aí a solução, eu vou buscar a solução da forma E elevado a R de T. Aí quando substituir, né, a equação característica, né? Ou seja, você substituir aqui, aí vai resolver, vai ficar com essa equação daqui, ó. As soluções disso aí de cara, dá para ver, né? 1 e menos 2, né? Dois números que multiplicado de menos 2 e somado de 1, né? Menos 1, né? 1 e menos 2, né? Então a solução é, ó, E elevado a 1t, E elevado a menos 2t. Essas são as duas soluções. Certo? Aí essas são as duas soluções. Então, a maneira de você buscar uma solução particular, aquele método lá, né? É você pegar assim, né? T elevado a S, aí, a 0, a 1, a T e tal, né? O jeito que eu pensei em fazer é você pegar aqui, ó, isso com S menor inteiro positivo, né? Aí o que foi que eu fiz? Eu pegar S igual a 0, só para ver o que é que vai dar. Aí qual é o problema se você pegar S igual a 0? Qual é, Pedro? Tem solução da equação. Isso porque vai ficar... Vê, por exemplo... Vai dar um, vai ser igual ao... Desculpa, professor. Vê, vamos tentar isso aqui para tu ver, viu? Eu peguei... Ó, isso aqui é para resolver a homogênea, né? Enfim. Mas a solução particular. Você faz S igual a 0, aí vai ficar o quê? Vai ficar só isso aqui que está aqui, né? Isso vai ficar A0 mais 1t, A2t ao quadrado. Pronto, aí deriva duas vezes. Dá 2, né? Né? Isso. Aí igualou a equação, né? Substituiu, na verdade. É, esse aqui eu boto aqui e esse aqui eu boto aqui. Aí somos dois, né? Uhum. Aí fica, ó, o coeficiente do grau 2 é A2T2, aí fica aqui, ó, A2T2. O A1, o do grau 1, aí fica A1T. E do grau 0 é A0 mais esse, né? Que tá somando. Isso. E tudo igual a T2 mais 3. Eu coloquei nessa ordem assim só pra gente ver. Aí igual a coeficiente a coeficiente, pra ver o que é que fica. O professor falou T2, mas... Mais 3, tá aqui, né? Porque né, a equação não é essa, Ah, sim. né? Uhum. Porque eu quero uma solução particular que seja desse jeito. Enfim. Aí, ó, derivou duas vezes, deu 2A2. Soma as duas, tem que dar T2 mais 3, né? Isso aqui é a solução, né? Tem que obedecer a equação. Aí eu ajeitei, ó. T2, o coeficiente é A2. O T só tem o A1. O coeficiente sozinho, ó, é o A0 mais esse, né? Uhum. É igual. Aí dois polinômios para serem iguais, ó. Esse polinômio do lado esquerdo, A0 mais 2A2 mais T mais A2T2 vai ser igual a 3 mais T2, vai ser igual a coeficiente a coeficiente. Por exemplo, o coeficiente de T2 aqui é A2 do lado esquerdo. Do lado direito é 1. Então é só substituir em cima, né? Vai dar 0. O A1 é 0, né? Isso. E o A0 mais 2A2 é o que está sozinho, 3. Aí você resolve aqui, vai dar... Esse está resolvido, esse está resolvido. O primeiro vai ser 1 também, né? Uhum. Assim, essa é a solução particular, né? T2 mais 1. Não é? Isso mesmo, professor. Então, a solução, Agora é só acrescentar, né? A solução geral ó, é isso, né? Uhum. Mas ele pediu, que tem um detalhe a mais que ele pediu, né? Ele pediu também, só para lembrar. O valor inicial, não foi? Foi. Precisa achar de derivada. Tem que saber quais são os coeficientes. Bora fazer a conta aqui para fechar. Se você botar t igual a 0, vai dar o quê? Vai dar C1 mais C2 é elevado a menos 2. Não, é porque t igual a 0. Aí dá... Ah, é t igual a 0. Aí dá C2 É. mais
T igual a 0, aí dá, aqui dá 1. Isso. Aí deriva agora. Aí é que tem que fazer uma conta chata. É 0. Deixa eu só lembrar aqui, né? Zero. Isso aqui. Zero. Deixa eu derivar logo. Derivar logo vai dar C1 elevado a T, né? Não tem o que fazer. E o outro, derivada de E elevado a menos 2T. Eu vou fazer a derivada, é a regra da cadeia, né? Derivada de fora é de dentro, né? Isso. Derivada de menos 2T é menos 2. Aí repete. Derivada de T2 é 2T, né? Isso. Aí para T igual a 0, fica com Y' C1. menos 2C e só, né? Isso só. Aí vai ficar num sistema para C1 e C2. Qual é o sistema? Tem duas equações, né? A primeira equação é C1 mais C2 mais 1 igual a 0, né? Uhum. E a segunda, essa daí que a gente obteve agora, C1 menos 2C igual a 0. Aí quais são os C1 e C2 que obedecem a isso? Substituir, não tem o que fazer, né? Vou botar aqui a equação 1 e a equação 2. C1 igual a 2C. Substituindo 2. Peraí. Aqui é 2, né? É. Esqueci de botar aqui. Substituindo a 2 na primeira, você fica com C2. Aliás, 2C2 mais C2 mais 1. Vai ficar 3C2 mais 1. Ou seja, C2 É igual a menos 3. Aí daí você fica com o C1, que é igual a 2C2, né? É 2C2. 2 terços, né? Dá menos, não, professor? Porque é menos, né? Menos não é com menos. mais. Não é com menos, né? Porque um é 2 vezes o outro, né? É o mesmo sinal as duas, né? É menos mais. Isso. Pronto, aí a solução vai ficar assim, ó. Deixa eu levar lá para baixo. Peraí, então fica positivo, né, professor? Fica positivo isso. Aí a solução fica assim, deixa eu botar aqui embaixo. O senhor deixou um sinalzinho de menos, não? Em menos 2. Tá menos 2 sobre 3. Peraí, deixa eu... Tá. Deixa eu ver se ela... Bom. Só lembrar aqui, né? Aqui deu menos. É porque o sinal dos dois vão ser iguais, né? Se um deu menos, outro dá menos também, né? Uhum. Aí substitui, ó. Mas C1 não seria positivo, não, professor? Não. É os dois com o mesmo sinal. Se um é negativo... É uma soma, é um produto que tá ali. Desculpa. É uma... Aqui? Então, vê, menos 2C2. Aí o outro também não tá negativo. Menos Não. com menos mais. Ficaria 2. Veja, ficaria assim. Aí se C2 é igual a menos 1 terço, C1 é igual a menos 2 terços. Entendi. Verdade. Que passa, Pronto. né, no caso. Isso. Substituir o C1 e C2 aqui, que a gente encontrou com as condições iniciais, dá isso. Certo? E foi um exemplo usando aquele método, né? Só para esse exemplo daqui, ó. Cadê que eu mostrei para vocês? Deixa eu voltar aqui um pouquinho na parte teórica. Isso aqui, né? Quando a função que está aqui, ó, essa função que está aí, ó, você tem uma EDO não homogênea coeficiente constante, quando o que está do lado direito é um polinômio.
certo? Aí na lista tem um bocado de exemplo. Com outro, esse segundo caso, quando em vez de só ter tem o exponencial, quando tem um seno e cosseno, certo? Aí eu vou colocar alguns outros exemplos para vocês, eu vou fazer e boto lá. Okay? A próxima, ou de repente na aula, na aula da semana que vem eu faço mais alguns outros, apresento para vocês, certo? Bem, aí na próxima aula, que é a aula de quinta-feira agora, na aula de quinta-feira agora, a gente faz algumas coisas de oscilações, certo? A gente vai ver aquelas coisas do massa-mola, certo? Revisar algumas coisas e resolver alguns problemas daqueles que eu selecionei para vocês. Para a gente praticar um pouquinho, para entender. Isso não tem como. Equação diferencial não tem como aprender sem fazer conta. A gente tem que fazer as contas, fazer alguns exemplos, para ficar com uma certa fluência nessas coisas. Né? Okay? Então, na próxima. Oi. Aí no dia da prova, no caso, na quinta-feira, a gente vai ter a última aula, né? Só vai dar a prova. Que horas mesmo? Já assim que terminar a aula, você já dá a prova? Isso. Assim que eu fizer a prova, assim que terminar a aula, eu já vou dar aula, já vou começar a aula com vocês. A prova já vai estar pronta antes. Aí, no caso, a gente vai ter até meia-noite do outro dia? Isso, mesmo esquema. Vai ter um dia inteiro para fazer. Tá certo, professor. Valeu. Tá bom? Certo, pessoal? Eu vou encerrar por aqui. Aí, na quinta-feira agora, a gente retorna para fazer esse mesmo esquema. Eu vou fazer uma breve revisãozinha de oscilações e faço alguns exemplos com vocês da lista. Ok? Vocês vão praticando, fazendo a lista que tem agora, a segunda lista. Tem um bocado de tempo para fazer. Vou até esticar o prazo dessa lista. Semana que vem a gente faz o mesmo esquema. 2 aulas, exercício, revisar alguma coisinha. Se aparecer alguma coisa interessante da aula que eu vou botar para vocês no sábado, que é do problema de Kepler, aí eu peço, façam isso aqui, façam essa continha aqui. Mas nada fora do comum, porque para também não ficar desgastando muito vocês, que já está no final do semestre, é melhor focar no principal, certo? Resolver a EDO de segunda ordem, já resolveram um bocado de primeira ordem, né? Então vocês vão sair desse curso sabendo um bocado de coisa. Saber resolver um bocado de equação diferencial. Ok? Então a gente encerra por aqui, viu, pessoal? Até quinta. Ok? Vai ser uma aula por aqui. Tchau, pessoal. Tchau, professor. Uma ótima noite para vocês. Tá. Beleza, valeu, pessoal. Valeu, professor. Um abraço.